Utilidade pública. Primeiramente, bom dia. Bom dia, Alessanara. Bom dia, tudo bom? Olá, bom dia a todos. Quero agradecer primeiramente o convite para hoje eu estar aqui falando um pouquinho da superação das mulheres, né, nos tempos de pandemia. Quero desejar também um feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres que estão nos ouvindo e agradecer por mais um dia. Que Deus nos abençoe, né? Maravilha. O seu filho é É uma filha. futura mulher, né? É uma mulher, tem uma neném de 2 anos e meio. Desejar feliz Dia das Mães para minha mãe, também para minha sogra que está nos ouvindo e para todas aquelas que estão ouvindo a nossa conversa de hoje. Então, falando da mulher na questão de empreendedorismo, na questão em tudo isso, né? Essa questão de pandemia também que veio para trazer o empreendedorismo não só para as mulheres, né, mas para todo mundo, pessoas que tinham medo de empreender, pessoas que tinham a vocação, mas muitas das vezes ela perdeu o trabalho, perdeu algo que era a base do sustento dela. Ela falou: o que eu vou fazer? Vou ter que fazer algo para me empreender, para me ter o meu sustento. Então, aí veio o empreendedorismo. E isso aconteceu também na sua vida, né, Alessanara? Olha, aconteceu sim. Logo no início da pandemia do ano passado, em 2021, eu tive a notícia que eu iria ser mandada embora do serviço. Na verdade, foi pedido um afastamento por 15 dias e esse 15 dias foi até hoje. E como eu tenho uma filha pequena, tenho os meus sustento, preciso também de recursos, eu não poderia ficar de mãos cruzadas, né, de braços cruzados, e então eu precisava fazer alguma coisa. E no início eu não apostava na minha carreira, eu não apostava na minha profissão, eu tinha medo, sempre quis levar à frente, mas eu tinha aquele medo, eu não tinha aquela segurança de trabalhar para mim, né? Eu estava acomodada com aquele salário fixo por mês, para mim eu tinha que ter aquele salário fixo, porque a minha renda e os meus gastos tinham que estar em cima disso. E aí, então, eu comecei de início, eu falei, não, eu vou começar a vender saladas de fruta, porque era o que veio na mente. E fui, tentei, apostei, eu falei, não. Até que eu peguei, pedi um direcionamento, realmente, fiz uma oração com Deus e falei assim, Senhor, me abençoa naquilo que eu tiver que fazer. Porque se eu dar de mim um pouquinho na minha venda da salada de fruta e um pouquinho da minha profissão, atendendo os meus pacientes, eu não conseguiria executar as duas coisas, porque eu não estava me dando por inteira nas duas coisas. Eu estava dividindo a minha tarefa. E aí foi quando eu comecei a postar, o meu esposo sempre me incentivando. Ele sempre falando, vai, você vai conseguir. Eu tinha aquele medo, eu tinha aquele bloqueio. Até que eu comecei a postar em mim, eu comecei a confiar em mim. Eu falei, não, é isso que eu quero, foi para isso que eu estudei. E é isso que eu gosto de fazer. Eu amo a minha profissão, é uma profissão linda, é uma profissão maravilhosa. Porém, a fisioterapia, hoje, no dias de hoje, mesmo sendo tão essencial e tão fundamental, principalmente agora no tempo de pandemia, ela ainda não está sendo valorizada. E aí eu falei, não, é o que eu gosto, é o que eu vou fazer. E aí eu comecei prospectar pacientes, comecei buscar, mostrar, montei um perfil de atendimento para cada paciente, e aí foi aonde eu comecei a ter indicações, os pacientes foram chegando até mim, montei um perfil de atendimento, um perfil de profissional. E hoje eu só tenho a agradecer a Deus, porque hoje eu sou autônoma, eu trabalho para mim, faço os meus horários. Tenho que agradecer a Deus, porque como eu tenho uma filha pequena em casa, eu monto os meus horários em cima dela, porque eu também preciso passar um pouquinho tempo com ela, quero acompanhar o crescimento dela. E também faço o meu nome, né? Porque quando a gente trabalha para uma empresa X, a gente está acomodada com aquele trabalho, infelizmente a gente não leva o nome da gente. A gente leva o nome daquela clínica, o nome daquela fisioterapeuta, né? Ah, eu sou da clínica X com a fisioterapeuta tal. O nosso nome vai ficando para baixo, a gente não vai fazendo as coisas como deveriam ser feitas, porque a gente tem que valorizar a nós, né? E aí foi aonde eu consegui superar, eu consegui, graças a Deus,
montar um quadro de pacientes. Hoje eu tenho uma agenda bastante cheia. Eu devo agradecer e também incentivar as outras mulheres, né? Se você quer empreender, se você quer acreditar que vai dar certo, confia em você, porque você tem capacidade. Você, mulher, foi feita para acreditar naquilo que você quer, acreditar naquilo que você sonha e só precisa do primeiro passo. Porque quando a gente tem o primeiro passo, a gente coloca nas mãos de Deus, o resto ele vai fazendo por nós. A gente vai aprimorando com o tempo cada situação, porque Deus nos fez perfeitos, né? A gente, às vezes, por ingratidão, não temos o reconhecimento de ver as maravilhas que Deus coloca na nossa vida. Então, quando a gente está disposto, quando a gente acredita, a gente só tem a colher frutos maravilhosos, a gente semeia para poder colher coisas abençoadas lá na frente. E quando a gente faz as coisas com amor, com carinho e com bastante honestidade, as coisas tendem a vir na mesma proporção, porque o bem só traz o bem. Certo. E isso que ela está falando para as mulheres é lógico, ela está focando algo específico para as mulheres, porque hoje é Dia Internacional das Mulheres, mas essa questão de empreender, você homem, você jovem, você mulher, você qualquer pessoa pode ter essa visão também. Foi difícil? Foi fácil? Olha, perdão. Vou colocar esse ponto. Foi fácil porque talvez agora você contando resumidamente parece que foi simples, né? Você acordou hoje e falou, não, eu vou focar no meu trabalho, então vai ser fácil. Foi fácil. Olha, não foi, né? Como toda semeadura, não é fácil. Porque pra gente semear, a gente vai ter que abrir um buraquinho, vai ter que ir de sol a sol ali e plantar. Não foi fácil. No começo, fica aquele medo, fica aquela insegurança e fica aquela dúvida. Como vai ser minha renda no próximo mês, né? Já que a gente trabalha, nós brasileiros temos essa de ser assalariado, ter uma renda X por mês. Então, a gente trabalha 30 dias para poder colher no dia 1º, no dia 5. E aí, quando a gente começa, a gente pensa assim, qual vai ser a minha renda no próximo mês? Aí a gente vai com aquele medo, a gente vai naquela insegurança, a gente tenta, só que assim, o futuro a Deus pertence. Então, o que eu estou fazendo hoje, eu estou trabalhando, eu estou dando o esforço que eu, né, o esforço que eu preciso para aquilo, para eu tentar colher, né, no começo do mês, falando financeiramente. Então, não foi fácil, né? Além da insegurança, além do medo, vem aqueles pensamentos de desistência, vem aquelas coisas assim, poxa, mas meu amigo trabalha, ganha X por mês, ele é registrado, minha amiga ganha tanto por mês, é registrada, e eu, né, como que vai ser a minha renda, como que lá na frente, se acontecer qualquer coisa, como eu vou estar assegurada, e a minha aposentadoria? Não, tudo isso nós temos o MEI, né, que deixa a gente estável, né? A gente consegue ter essa estabilidade lá na frente, futura, se acontecer qualquer coisa. Nós temos também as empresas que precisam ser abertas. Então, o medo, ele vem seguido daquela força de vontade. Você não pode deixar o medo sobressair sobre aquela vontade, aquela força que você tem, aquele passo que você precisa dar. Você não pode deixar o medo sobressair sobre isso. Porque quando colocamos o medo na frente de qualquer coisa, isso no geral, a gente não consegue fazer nada. Então, por isso que eu falo, vai com medo mesmo, acredite em você, né? Porque a gente precisa acreditar na gente, a gente precisa acreditar no quão a gente é capaz de todas as coisas. Então, você é aquilo que você quer ser. A gente busca e lá na frente o resultado vem. Demora, não é fácil. Na verdade, as coisas, quando são bem feitas, elas demanda força de vontade, demanda, como que eu vou dizer? Perseverança. É isso, uma perseverança, você não pode desistir, ela precisa daquilo ali, foco, né? Você precisa ter um foco para poder traçar esse objetivo e conseguir chegar lá na frente com aquilo que você sonha. Hoje, graças a Deus, eu só tenho a agradecer realmente por todas as maravilhas que têm sido feitas na minha vida. Quando eu me vejo assim de mãos atadas em alguma situação, como eu sou fisioterapeuta, tendo domiciliar,
algumas vezes eu tenho alguns probleminhas que eu preciso parar de atender e tudo mais. E aí a gente fica pensando, poxa, não é só nós que nós... no meu caso, não é só a mim que eu tenho que me preocupar, né? Eu tenho que me preocupar com os pacientes que eu atendo também. Eu tenho que me preocupar com aquela família, eu tenho que me preocupar com aquela casa em que eu frequento. Porque como eu atendo domiciliar, eu faço parte daquela família. Eu, muitas vezes, entro no quarto, que é a coisa mais particular que tem dentro de uma casa. É no quarto daquele casal, é no quarto daquela casa. Então, como eu faço esses atendimentos, a gente ganha a nossa confiança, a nossa credibilidade. E aí a gente tende só a desmanchar maravilhas, né? Certo. A pessoa que está nos ouvindo aí, como a gente estava falando em off aqui, a pandemia veio, Deus trouxe a pandemia, lógico que é triste, muitas pessoas morreram, nós não temos que fugir dessa realidade que é muito triste, mas a pandemia também, por outro lado, ela veio para dar uma lição de ânimo em muitas pessoas. Muitas pessoas perderam empregos, muitas pessoas que não tiveram outra renda, e o que ela ia fazer? Então, ela não tinha o que fazer. Então, ou ela empreendia ou não, ou empreendia. Então, você, quando você começou, você pensou algumas vezes em desistir? Teve, além do pensamento, teve algumas pessoas que falou para você, não, larga a mão disso, procura alguma clínica, procura algum lugar para você ser assalariada, que dessa maneira que você tá não vai vingar. Eu falo assim porque talvez tem pessoas nos ouvindo aí e ela tem um foco de algo aí para fazer, mas talvez tem pessoas ou do hall de amizade dela ou da família que tem falado isso para ela. Houve isso no seu caso também ou não? Olha, não tive, né, voz de terceiros falando não faça isso, não vai, não aposta, né? Eu não tive isso. Graças a Deus eu tive à minha volta bastante incentivo. Eu tive à minha volta pessoas que acreditaram em mim, às vezes muito mais do que eu. Só que com certeza no decorrer desse tempo eu estava querendo me sabotar, né? Até eu ter o meu primeiro rendimento no mês seguinte. Quando eu vi, eu falei, não, realmente eu estou no caminho certo. E tem aquela frase que há males que vem para o bem, e realmente a pandemia, para mim, foi essa situação. Porque se não tivesse sido a pandemia, talvez hoje eu estava na mesma clínica em que eu estava trabalhando, talvez hoje eu estava tendo a mesma renda que eu estava trabalhando, que eu estava tendo, e eu não conseguiria ter esse meu perfil profissional que eu tenho. Talvez, se não fosse a pandemia, eu não teria crescido tanto como profissional quando a pandemia me proporcionou. Eu costumo dizer, a pandemia realmente está sendo uma fase bastante dura para bastante pessoas, né? Que está perdendo seus entes queridos, perdendo pessoas próximas, pai, mãe, filhos. Então, isso são coisas, assim, arrebatadoras que a gente não consegue medir a proporção. Porque é uma coisa que não tem fim. Né? Não está tendo fim, a gente não está conseguindo enxergar o fim da pandemia. Mas se Deus quiser, vai ser logo, se Deus quiser, vai ser breve. Então, para mim, a pandemia me proporcionou muitos benefícios, sabe? Porque a pessoa que precisa de fisioterapia, ela se contrapor aí na clínica, ela pegar o trânsito, chegar lá, ter várias pessoas, vai ter contato. Esse medo já me trouxe um benefício, porque a pessoa não quer sair de casa. E como eu atendo domiciliar, eu vou até a pessoa. Então, eu tô ali em atendimento exclusivo e particularmente daquela pessoa. A pandemia, para mim, foi assim, não foi uma maravilha, porque impossível ser, né? Mas naquela situação, há males que vêm para o bem. E para mim a pandemia foi isso. Há males que vêm para o bem. E para mim eu só tenho visto pontos positivos, porque financeiramente está tudo tranquilo, profissionalmente está maravilhosa a minha vida. E eu tento mostrar para as pessoas que têm esse sonho. Eu quero montar uma lojinha, eu quero começar a vender porta a porta, eu quero acreditar naquilo, mas eu tenho medo de na frente eu não conseguir ter a renda. Gente, vocês são capazes, a capacidade mora dentro da gente e a gente pode superar muitos obstáculos. A gente precisa acreditar na gente, ter fé, porque quando a gente tem muita fé, as coisas fluem como a gente nem imagina.
Então, por vezes, com certeza, eu queria me sabotar, assim. Eu queria deixar para trás, eu queria deixar o que eu estava fazendo. Eu estava dando andamento naquilo, mas eu começava a entregar uns currículos, né? Eu mandava por e-mail. Eu estava lá prospectando um paciente, 2, e já mandava mais um currículo. Porque era aquele medo, sabe? Na primeira oportunidade que alguém me chamasse para uma entrevista de emprego, eu iria. E se desse certo, eu já queria ficar ali. Eu estava me sabotando, né? Até que eu tive a minha primeira renda no mês seguinte, até que eu montei um perfil de pacientes. Meus pacientes são fixos, às vezes financeiramente um se afasta por conta do dinheiro que não deu e tal, fica um mês e volta no outro mês. Então eu tenho os pacientes bem fiéis e eu posso apostar, né, que eu sou capaz, assim como você também é capaz, assim como você também pode empreender. Se você está na dúvida, hoje eu quero que você tenha certeza da sua capacidade. Eu quero te mostrar que não é impossível você crescer, não é impossível você ser dono do seu. Então, vale a pena. O medo, ele vai estar do seu ladinho, mas deixa do lado, não deixa ele na frente, porque senão você não vai conseguir. 10 horas e 52 minutos, temos várias pessoas aqui participando. Uma delas aqui é a Elaine Duque. Parabéns, você é vencedora. Lessa. Alessa. É a Alessa que é o nome mais abreviado do meu nome difícil. Certo, um abraço aí pra ela. Tá na onde? Acho que no Ana Maria do Couto, né? Não sei, não, É não daqui de falou. Campo Grande. De Campo Grande. Daqui de Campo Grande. Um abraço, Elaine. Um abraço, Jéssica, também, que estão ligadas. Tá parabenizando aqui a Lessanara. A Lessanara. Ela disse aqui a abreviatura do nome dela, né? Lessa. Um abraço. E deixa agora para os nossos ouvintes, as pessoas que estão acompanhando, uma lição. Você já deixou aí uma lição de ânimo, de motivação para a pessoa? Você que está buscando algo aí, ou para vender, ou para, sei lá, montar alguma empresa, fazer algo aí, e você acha que não vai vingar, não vai dar certo, que você, entre aspas, você foi feito para trabalhar para os outros. Deus nos fez para ser cabeça. Não que você trabalhando para os outros você vai ser cauda. Mas se você tá com essa visão, esse foco de empreender, então vai na frente, não desanime, não desista, que vai dar tudo certo. Deixa aí uma mensagem para as pessoas, principalmente para as mulheres, né? Hoje, Dia Internacional das Mulheres, mas para todas as pessoas que estão acompanhando e querem empreender de alguma maneira. Então, primeiramente o que eu tenho que falar é acreditar, né? Acreditar, eu acho que é a palavra base para quando você quer qualquer coisa que seja. Eu acredito naquilo e aquilo vai dar certo. A gente precisa ter pensamentos positivos, né? Então, quando a gente acredita que aquilo vai dar certo, a gente vai colocar todo o nosso amor naquilo, a gente vai focar para fazer aquilo e vai dar certo. Porque a gente está dando o nosso melhor, né? E não deixar se sabotar. Igual por diversas vezes eu estava tentando. Então, quando a gente quer aquela coisa, a gente quer empreender daquela maneira, vender, prospectar e ir na frente, a gente não pode desistir. Né? Então, acredita em você para conquistar uma visão de futuro, para ter aquilo que você quer, aquilo que você almeja, e lá na frente você vai colher frutos maravilhosos. A palavra é não desistir, é você superar essa fase, é você aprender com essa fase, porque se o desemprego te trouxe uma renda diminuída, te trouxe uma qualidade de vida que você não quer, você é capaz de fazer uma qualidade de vida melhor. Você é capaz de conquistar aquilo que você sonha. Você é capaz de ser aquilo que você quer ser. Né? Então, assim como tem empresas maravilhosas, que têm profissionais registrados maravilhosos, hoje em dia as empresas diminuíram o número de funcionários, mandaram embora, fecharam as portas, funcionários ficaram desempregados. Então, esse é o momento para você apostar em você, acreditar no seu potencial,
para você ser uma pessoa que você lá na frente sonha. Hoje você vai estar plantando, não vai ser fácil. Para a gente semear, como eu disse, tem o trabalho manual, tem aquela dificuldade, trabalho de sol a sol. Mas quando você acreditar, quando você apostar que você é capaz, lá na frente os frutos vão ser tão maravilhosos que Deus vai olhar para você e vai ter tanto orgulho de você que você mesmo vai se olhar no espelho e vai falar assim: ainda bem que eu acreditei, ainda bem que eu fui à frente, ainda bem que eu não desisti, porque era isso que eu sempre quis. Certo. Daqui a pouco, às 11 horas da manhã, tem um momento da palavra que o pastor Rodrigo já se encontra aqui, vai estar ministrando a palavra de Deus daqui a pouco, às 11 horas da manhã, no quadro Momento da Palavra, que tem especial aqui, quem tá ouvindo? A mamãe. Manda um abraço pra mamãe. Mãe, Maria Helena, linda, te amo, muito obrigada por estar me ouvindo. Olha, A família toda. igual a gente estava falando antes, em off aqui, muitas das vezes a pessoa, agora nós estamos numa pandemia, né? A pessoa tá triste porque ela tá numa situação triste, complicada, e ela tá pedindo uma direção para Deus, para algo. E o que acontece? Como eu falei para você, ela perde o emprego, ela pede uma direção para Deus para fazer algo e ela perde o emprego. Daí a pessoa fala: mas Senhor, eu tô pedindo uma direção para mim fazer algo, eu perco o emprego. Mas muitas das vezes Deus tá dando essa visão, igual eu falei para você, né, Alessanara? Deus tá abrindo os horizontes, abrindo a mente, a visão. Talvez a pessoa tá nos ouvindo agora, tá acontecendo isso com essa pessoa. Deus está dando uma visão para ela fazer algo, para ela vender, para ela empreender de alguma maneira. Só que ela tem esse espírito empreendedor, mas só que ela tá como você disse, né? Se sabotando. Tá se sabotando. Então, busque esse empreendedorismo que você tem, busque Deus, peça uma direção para Deus, para algo que você queira fazer, que Deus vai te dar essa direção e Deus vai te instruir. E vai dar tudo certo. Não fique desanimado, não fique triste. Tá difícil, não tá difícil só para você que está nos ouvindo aí, tá difícil para todo mundo, mas o brasileiro é um povo genioso e um povo batalhador e um povo também que não desanima, né? Então, talvez você fale: mas é difícil, o que eu vou fazer? Sei lá, você é dono de casa, faz um bombom, sei lá, você sabe fazer crochê, faz um crochê, vende. Então, você pode empreender de alguma maneira. Então, você perdeu o emprego, talvez Deus está te dando uma visão para algo que você quer. Daí, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, você vai contar para os seus filhos, para os seus netos, para os seus amigos, como a Alessanara disse aqui. Talvez, se a pandemia não tivesse acontecido, talvez se eu não tivesse sido mandado embora, talvez eu estaria ali no emprego ainda e estaria da mesma maneira. Não criticando a empresa, lógico, a gente tem que agradecer as empresas, as empresas que dão, que estão aí empregando as pessoas, mas tem pessoas que têm esse foco empreendedor, que tem esse empreendedorismo na veia, mas só que tem que levar um puxão de orelha, um sacudão para ela empreender, porque tem um medo também, né? A gente tem aquele medo, que isso é normal. Agora, já encerrou aqui a nossa entrevista, eu deixo aí os microfones para você falar um pouco do seu profissionalismo, deixar os contatos aí para as pessoas também. Eu sou fisioterapeuta domiciliar, quero agradecer todos que estão nos ouvindo, quero agradecer nesse momento pelo convite novamente, a oportunidade de estar aqui falando com vocês, deixando novamente o Feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres que são especiais na minha vida, sabem quem são inúmeras, né? Não vou citar nomes porque vai ser uma lista gigantesca. Mãe, eu te amo, beijo, Feliz Dia da Mulher. E então, os meus contatos, eu tenho Instagram, que é fisio.alessasoares. Lá você pode me encontrar, eu faço posts diários, dando dicas, dando algumas informações também. Tem os meus contatos. Tem também a página do Facebook, que você pode encontrar como MR Físio.
tá? E tem o meu número de telefone, que também tem o WhatsApp. Porventura, você pode ligar, você pode mandar mensagem, eu não te respondo naquele momento, porque eu posso estar em atendimento. Mas assim que eu estiver disponível, eu posso te responder. É o número 99649-7749. Quero agradecer mais uma vez pelo convite de estar aqui, falando um pouco sobre a superação, né? Falando um pouco mais sobre acreditar, sobre a nossa credibilidade. E é isso, gente. Aposte em você. Deus, às vezes, ele fecha uma porta, mas ele abre 3 janelas. A gente não pode se esquecer disso, tá bom? A gratidão é sempre em primeiro lugar. Certo, obrigado, Alessanara. Talvez a gente converse aí para você fazer um quadro aqui no nosso programa. Obrigado, continue ligado aqui na Rádio Voz Amiga. Um abraço aí para sua mãe também que está acompanhando a nossa programação, outras pessoas por intermédio seu aí que está acompanhando. Um abraço para todos que estão ligados aí. Um abraço pro Deusimar, para Dona Eugênia, um abraço para Catiane lá de Corumbá, pro Marcos lá de Jardim, a Fabiane, o seu esposo Orlando lá de Bonito. Um abraço para todos vocês ligados aqui em nossa programação. Daqui a pouquinho, o pastor já está chegando com o momento da palavra aqui em nossa programação.